Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Como sempre, eu não sei quando vocês vão ter acesso a essa videoaula, mas hoje o assunto, né, são as biomoléculas, né? As biomoléculas que norteiam ao nosso curso aqui de bioquímica. Então, vamos dar primeiramente uma visão geral, né, do que vocês vão ver durante todo o curso aqui, né? Então a gente já falou sobre química orgânica, sobre funções, né? Um pouco de biologia no meio, um pouco de molécula, né? Digo de célula, né? Suas organelas, funções. Agora a gente vamos entrar no ramo da bioquímica mesmo agora, né? Dessas moléculas né? que denotam essa função de vida, né? As suas propriedades e as suas interações, tá? Então, como sempre, começo com um pequeno sumário. Falaremos sobre a introdução às biomoléculas, né? Um apanhado de informações, né, gerais sobre as biomoléculas, sobre as moléculas da vida, né? Biomoléculas da vida. Né? E logo entraremos nas interações moleculares, né, que ocorrem entre as moléculas da vida. E as moléculas, né, não só as da vida, mas como as moléculas em geral. Né? Todas na química existem interações, né, tanto entre elas, né, e extra elas. Tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal, os compostos químicos da vida. Né? Aqui eu dividi para vocês, mais ou menos assim, né, ter uma ideia de que somos formados, nós como seres vivos, né? Temos compostos inorgânicos e orgânicos na gente. Né? Os inorgânicos é meio que, digamos, óbvios assim de pensar, né? Que nós temos água e bastante água no corpo, né? Não é pouco, somos seres feitos de água, né? Existem certos seres vivos que o corpo é composto com 98% de água, né? Nós não estamos tantos assim, mas somos bastante igual. Tá? E os sais minerais nela dissolvidos, né? Sais minerais muito importantes dissolvidos na água. O citoplasma tem água dentro, tudo é água, né? Mas aqui no nosso curso nós vamos, é, olhar e dar um enfoque mais para os compostos orgânicos, né? Orgânicos, compostos da vida orgânicos, né? Daí teremos, né, que falar das proteínas, né, e de que elas são formadas, né? As proteínas têm a ver com os aminoácidos lá, os alicerces da vida, como eu havia falado, né? Então, temos os carboidratos, né, os açúcares, né, os lipídios, gorduras, e os ácidos nucleicos, né, que está lá na nossa célula, lá no núcleo, a nossa informação, nosso DNA, aquilo que a gente passa adiante quando tem filhos aí, a nossa informação genética. Tá, pessoal? Vamos dar início. Pessoal, o que são as biomoléculas? É uma pergunta genérica, sim, mas muito importante, né? A grande maioria dos constituintes moleculares contém átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Nós somos, em base, feitos de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Esses somos nós, quimicamente. Claro, existem outras moléculas menores aí, enxofre, né, importante, algumas ligações, né, de biomoleculares, mas em tese, em base, somos isso. Né? Somos isso, feitos disso. Tá? Essas moléculas, né, tem como exemplo as proteínas, como eu citei, os ácidos nucleicos, né, os polissacarídeos, que são açúcares, né, mas eles existem em forma de polímeros. Pessoal, vocês já viram falar o que é um polímero, né? Quando se fala em plásticos, essa palavra aparece muito, né? Na química, assim. Mas na vida também, as biomoléculas também. Que essas moléculas, elas são formadas por monômeros. Monômeros, né, é uma unidade básica, né,
de molécula que, ao polimerizar, aumenta. Então ela vai se repetindo. Então são cadeias longas que vão se repetindo. Então um monômero é um pedacinho da molécula e depois no lado tem outro iguais que vão se repetindo, vão se polimerizando. Tá? E agora a gente chega nas funções. Não, aqui a palavra função vem de o que elas fazem, qual é o papel dessas biomoléculas que estudaremos, né, para a nossa vida, né? Qual é o papel delas? Elas são os polímeros, de proteína, de carboidrato, lipídio, ácido nucleico. Quais são as funções? Pessoal, as proteínas, começamos com as proteínas, que é o mais importante, né? Elas têm função estrutural, né? A função estrutural. Você sabe que as nossas unhas, cabelos, peles são formadas por proteínas, né? A pele tem o famoso colágeno, né? Que também nos ajuda nas articulações, né? Quando a gente ficar velhinho, não se abaixar, não doer, né? Essas coisas assim. Tá, pessoal? São as proteínas que são formadas por aminoácidos, mas a gente vai ver isso aí depois no aula de aminoácidos, quem são eles, como se formam. Por enquanto é uma visão geral. Pessoal, proteínas também têm função energética, né? Ela não é a primeira, digamos, a primeira fonte de energia que o corpo pega, né, quando vai queimar, mas por nossos antepassados, né, os nossos homens das cavernas, era muito importante ter uma função, uma proteína, guardada lá para dias ruins, né? Só lembrando que a primeira fonte de energia do nosso corpo vem através dos açúcares, né, pessoal? E depois das gorduras. E por fim as proteínas, né? Quem faz dieta aí sabe muito bem como funciona esse processo. Pessoal, função de defesa. Proteínas. Os anticorpos, né? Os anticorpos que a gente vê naquelas imagens, né, de biologia, que tem aquelas pontinhas, aquelas espículas, né? Aquilo são os anticorpos que estão no nosso corrente sanguínea e se ligam, né, a outros compostos aí, a outras organelas para poder nos ajudar aí, nos proteger de invasores. São proteínas. Função enzimática, muito importante, pessoal. Função enzimática. Que são os catalisadores, né? Se não tivessem as enzimas, que são proteínas, né, muitas das coisas do nosso corpo não ocorreriam ou demorariam muito tempo para ocorrer. Um exemplo é a digestão, né? Quando você almoça, né, tem ali o seu ácido gástrico, enfim, para digerir, mas existem enzimas que fazem esse processo de digestão ficar acelerado, né, para poder andar. Tá, pessoal? E por fim, das proteínas, uma função hormonal, né, muito importante. A insulina é um exemplo, é uma proteína, né? O glucagon, né, que é um hormônio que faz a quebra do glicogênio, né, no nosso fígado, né, é uma proteína. Tá? A insulina guarda lá, né, armazena o glicogênio e o glucagon quebra. Né? Então, pessoal, os carboidratos com função energética, sim, né, uma função energética, isso a gente já havia comentado, uma função estrutural. Estrutural, professor, sim, estrutural, ela tem em certos animais aí marinhos, ela é feita, a casca, a carapaça de crustáceos, né, é feita com carboidratos, uma função estrutural. E temos a função energética, sim, né, que aí é a nossa glicose, os açúcares, o ATP. Né. E os lipídios, pessoal, isolante térmico, né, aquela capinha de gordura aqui, né, nos protege, né? Para alguns aqui incomoda, até aquela capa de gordura na barriga aqui, né, aquela coisa assim, né, mas ela tem uma função, né, pessoal? A gente come demais que armazena, mas ela tem uma função de nos proteger. Somos seres que temos temperatura no corpo, precisamos de um isolante, né? Animais também, animais que vivem no gelo, enfim, ursos polares, precisam de uma capinha de gordura, né? Eles não usam casaquinho de roupa, né, pessoal?
Mas enfim, vamos lá. Agora temos os lipídios. Lipídios, sim. Lipídios, estamos aqui, né? Função energética, né? É a segunda função de guardar, né? Quando tu faz aquela dieta assim, né, forte, né? Primeiro tu queima os carboidratos, né? Foi aquela energia rápida assim que tu tem, né? Comeu na hora, e a gente quer atingir os lipídios, né, pessoal? Então vamos malhar, vamos queimar para chegar nos lipídios. Existem várias dietas aí, mas enfim, os lipídios continuam ali, né, nos protegendo. Também tem uma função, né, estrutural, né? Aqui é muito importante, pessoal, essa função estrutural deles é a nossa membrana plasmática, né? A dupla camada lipídica, né? A camada é o invólucro da célula, né? É feita de lipídios. Então existe toda uma bioquímica envolvida ali, maravilhosa, né? De entra e sai alimento, nutrientes, deixa entrar, deixa sair, né? Depois a gente vai ver, depois a gente vai chegar mais próximo dessas informações assim, né? Sobre a membrana plasmática, né? Já devem ter visto na outra videoaula lá né? Foi mencionado da importância. Pessoal, uma função hormonal, né? Hormonal, nossos famosos progesterona e testosterona são lipídios, né? Fabricados por glândulas. E por fim chegamos aos ácidos nucleicos, né? Ácidos nucleicos que têm a função de armazenamento, o nosso DNA, nosso repositório de informações genéticas, né? Aquela molécula, né, espetacular que é o DNA. Ela armazena e também transporta, né? Porque guarda informação e também passa adiante tem o DNA e o RNA, né? E também esses ácidos nucleicos não estão só no núcleo, também estão no citoplasma e em outras organelas, mas enfim, essa é a função, é o quadro geral das funções das biomoléculas que polimerizam, ok? Pessoal, agora vamos dar mais um passo, né? E vamos chegar às interações moleculares. Essas biomoléculas e enfim, né, as moléculas que existem, né, elas podem interagir de duas maneiras, né? Intramoleculares, né, né, dentro da molécula, intramolecular, né, formando ligações covalentes, né? Isso aí, quem foi meu aluno em química geral aí deve ter visto, mas vocês devem ter visto também isso no ensino médio, né, que é um conteúdo bem abordado. Aqui nas biomoléculas eu trouxe o exemplo das ligações peptídicas, né? São as ligações que formam quando os aminoácidos se juntam para formar a proteína. Vamos ver adiante, não precisa não ficar assim meio cabreiro com esse nome assim. Tem a ligação de disulfeto, que ocorre, dois átomos de enxofre ocorrem em certos aminoácidos, cisteína, se não me engano o nome dele. E a ligação glicosídea, né, entre açúcares. Veremos à frente, não se preocupe. Aqui o foco, nós vamos entrar nas interações extramoleculares, que são, né, as relações fora da molécula, né? E como uma molécula se conecta com outra. Aqui é como a molécula é formada, né? Como é que ela... E aqui como as moléculas interagem entre elas, né? E isso vai ser muito importante lá quando a gente, né, para entender certos comportamentos de biomoléculas, né? Como proteínas se dobram, se formam, como cada estrutura tem uma função, enfim. Então, as interações extramoleculares, né, que a gente vai abordar aqui são as forças de Van der Waals, interações de polo, atração eletrostática, ligação de hidrogênio, muito importante, as antigas pontes de hidrogênio, e a interação hidrofóbica. Pessoal, aqui eu estou seguindo bem a apostila, né? Bem a apostila nós vamos seguindo aqui, porque é bem para vocês terem um caminho, né, na hora de estudar, de fazer a tarefa, bem conectado entre a videoaula e a apostila, né?
Então, às vezes, aí quando eu faço a minha intervenção aqui, é bem para seguir igual a apostila, né? Não ter muita escapada aí, digamos. Pessoal, vamos lá. Pessoal, as ligações de forças de Van der Waals, né? Esse holandês aí famoso, são interações as mais fracas existentes, né? A distribuição de carga em torno de uma molécula muda com o tempo. Dessa forma, um dado momento de distribuição de cargas não é simétrica, né? Então fica um para o lado, mais para o outro, né? E o que acontece? Essas moléculas apolares, vocês lembram o que é uma molécula apolar, né, pessoal? Aqui, em via de regra, aquela molécula que, primeiro, não é o caso aqui, que não aparece, que nós temos um exemplo aqui que são vários exemplos aqui que são vários átomos, mas as moléculas apolares são aquelas que têm formado apenas um átomo só igual, né? Não é o caso desses aminoácidos aqui, porque aqui existe uma outra regra, né, que também é visto que como uma molécula fica apolar tendo átomos diferentes. Mas não vamos entrar nessa seara, apenas eu trouxe aqui um exemplo de grupos R aminoácidos apolares, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Aqui também para ver se é um exemplo mais simples, que parece ser uma molécula genérica compostas por átomos iguais, tá? Então elas não tem, digamos, na hora assim, de cara um dipolo, uma coisa que fique mais carregada ou não. Mas como essa carga muda, ela vai mexendo, uma hora ela se aproxima da outra, né? E induz aqui, tipo, aqui, ó, tá vendo que tem um positivo? De repente aqui induziu, aqui ficou um pouco negativo na hora que essa carga mudou com o tempo, né? E aí induziu um polo positivo aqui. Na mesma hora vai, né, trazer mais para cá a carga positiva, vai ficar negativa aqui, e aí vai pegar outra. E assim vai indo, né? Então eles vão ser a indução, aí na hora que ele deixou negativo aqui, deixou positivo aqui, veio uma negativa, entrou aqui, positivo, vão se colando. São interações fracas, mas existentes, né? Depois aí com o tempo eu posso botar uma videoaula ali que explique, né, como é que é a coisa, essas interações apolares, como identificar uma molécula apolar. Não é o caso aqui agora, mas se eu detectar alguma dificuldade de vocês nisso, eu lanço ali um videozinho ali. Tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal, interação de polo em moléculas polares, né? Aqui tem uma questão, né, que remete lá à tabela periódica, vou mostrar para vocês depois aqui uma tabela periódica, né? O átomo de oxigênio mais eletronegativo faz uma dupla ligação com o átomo de carbono, menos eletronegativo. Dessa forma, é uma formação de um dipolo na molécula, né? Dipolo, dois polos. Aqui em contrário com a coisa que a gente viu antes, né? Aqui formam-se polos. Pois o par de elétrons da ligação CO, carbonila, né, está mais próximo do átomo de oxigênio, porque o átomo de oxigênio é mais eletronegativo, né? Eu vou botar ali vou correr aqui, tem uma tabela. Vejam o que a eletronegatividade diz, né? Quanto mais à direita da tabela, mais eletronegativo é o átomo, mais esse átomo puxa, entre aspas, puxa o elétron para ele. Você sabe que uma ligação covalente eles dividem em elétrons, né? Para chegar no octeto, aquela regrinha básica, né? Só que dependendo da eletronegatividade, esse elétron compartilhado está mais próximo de um átomo que do outro. É o exemplo ali, né? Olha ali, ó. Temos a carbonila, né? O C e o O. C e o O está aqui. Vejam que esse mapa de força, né, mostra que quanto mais vermelho, mais eletronegativo fica. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Vejam, ele está mais à direita do que o carbono, né? Um átomo mais eletronegativo que o oxigênio seria o flúor, né? Essa galera aqui não conta porque eles são gases nobres, né? Eles não se misturam aqui nessa coisa. Então, ali, um exemplo, né? O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, ele puxa esse elétron, né? Puxa esse elétron dividido para ele e forma esse polo aqui, né? Formando um polo aqui, forma o outro atrás.
um dipolo, entenderam? O lado positivo de uma molécula atrai o positivo da outra e dessa forma ocorre a interação entre duas moléculas. Então, quando formou um aqui, formou outro, negativo aqui, positivo aqui, aí esse lado positivo atrai o negativo, né? E assim começa a se formar esses polos na molécula, né? Essa interação, né? Aqui mostra também aqui mais aberto como é que fica, né? Esse sigma aqui representa carga, né? Aqui ainda existem elétrons sobrando não ligantes, mas o critério está aqui na ligação. Tá? E a interação de força intermediária, né? Ocorre em moléculas polares. Moléculas polares têm essa propriedade também. Não vou entrar em caso aqui de quem é a polar e não é polar, mas aqui a acetona é polar, uma molécula orgânica polar. Tá? Aqui a tabela, vamos passar a tabela, eu acho que ela vai nos ajudar em muitas coisas depois. Vamos passar um pouquinho. Atração eletrostática, né? São forças atrativas entre cargas opostas, efetivas de funções polares, né? Polares. Ou seja, ocorre devido à atração de uma molécula carregada positivamente com outra molécula carregada negativamente. Você pode trazer na cabeça a visão eletromagnética, né? De opostos se atraem e diferentes se repelem, né? Aqui acontece muito isso. Não se aparece aqui nesses grupos. Eu sempre boto esses grupos aqui, né, para um lado aqui que são aminoácidos, né? Então, para nós ir já se familiarizando, né, com essas estruturas aqui. Se vocês percebem aqui, eles são aminoácidos carregados, né? Aqui tem uma carguinha positiva, aqui tem uma carguinha positiva, né? Aqui tem uma carguinha negativa, né? Que é o grupo ácido carboxílico, né? Aqui. Não precisa olhar para cima aqui, porque essa é a parte que difere, né? Nos aminoácidos, esse é o R, né? Que difere os aminoácidos. O resto tudo é igual, né? Em cima tudo é igual, mas a gente vai ver direitinho isso na aula de aminoácidos, bem direitinho. Então aqui temos a lisina, a arginina e a histidina. Aqui não dá para ver a carga. Deve ter apagado na hora que eu copiei e colei. Então temos os grupos R de aminoácidos carregados. Tá? São interações muito fortes. Essas que vão fazer a molécula se dobrar toda. Ficar aquela forma toda enrolada, parece fio do telefone nas proteínas. Tá? Estamos chegando ao fim, pessoal. Ligação de hidrogênio. A questão de hidrogênio também é muito importante. Como nós somos feitos de água, né? Então temos essa interação por todo o nosso corpo, né? É uma interação entre um átomo de hidrogênio de uma molécula ligado a um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, né? Se ligaram lá na eletronegatividade, né? O pessoalzinho que está lá no outro canto, naquele canto eletronegativo lá, né? Com outra molécula vizinha também que tenha hidrogênio ligado ao FON, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Esse a gente pode ver bem aqui, ó. Começa assim, ó. Uma molécula de água, né? Então a molécula de água é uma molécula polar, ela tem essa distribuição de carga, né? Só que ela se distribui essa carga assim, porque tipo, existe um gradiente negativo aqui do oxigênio, né? Puxa para cá, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o oxigênio é mais eletronegativo que o oxigênio, bem mais, né? Então puxa um pouquinho, ela fica mais negativo, né? E aqui começa a ficar muito positivo e faz essa ligação aqui, né? Que é a antiga ponte, né? Que chamava de hidrogênio, que hoje não se fala mais ponte de hidrogênio, né? E aí se conecta no lado negativo da outra molécula de água e começa a fazer essa rede, né? Começa a fazer uma rede, e isso é muito dinâmico, pessoal. Isso aí ela forma, quebra, volta, forma, volta, é dinâmico, um processo rapidíssimo em nível molecular, né? E tem uma força intermediária, né? Mas é muito importante para as propriedades coesivas da água, que a gente vai ver no futuro, aí, que são para as células é muito importante. Tá? Então eu trouxe aqui grupo de aminoácidos com R polares, e vejam, isso aqui vai acontecer nas moléculas polares
dos aminoácidos, né? Porque, tipo, aqui temos ó, um O, o H, né? Essa, é quase que essa, que é, digamos, estrutura da água tem aqui, né? O H. Né? Temos o H aqui, aqui a cisteína tem um enxofre. Né? Não sei se esse aqui esse exemplo aqui veio tão a calhar, mas não vamos olhar para ele. Temos aqui mais, ó, como é que é? Hidrogênios. Aqui temos nitrogênio aqui, ó. Hidrogênio ligado a nitrogênio. Ó, hidrogênio ligado a nitrogênio. Hidrogênio ligado a nitrogênio. Né? Então temos ligações de hidrogênios, né, nesses aminoácidos que vão formar as proteínas, que vai ter todo aquele processo de interação. Tá, pessoal? Força intermediária. O último é a interação hidrofóbica. Essa aqui é interessante, né? Ocorrem moléculas apolares, né? Porque a gordura, assim, né? As graxas, as gorduras são apolares. Ocorre devido à forte tendência das moléculas de água polares excluírem solutos que contêm grupo ou moléculas polares, né? Soluto é aquilo que está, digamos, que não é água na solução, né? Está dissolvido, mas aqui na realidade a graxa, né, a gordura não é dissolvida, fica por ali, então ela é tratada como soluto porque ela não é água. Né? As moléculas polares, né, apolares, as gorduras, por exemplo, se aglomeram entre si na presença de água. Isso ocorre não porque tem uma afinidade, né? Pensa assim, pô, eles vão se juntar lá, né, porque eles são parecidos, né? Bota o óleo na água lá, eles não vão... As bolinhas vão se juntar porque eles são parecidos, eles não dissolvem na água, mas tem a ver com que a água trabalha demais, né? Porque a água se liga fortemente entre si por ligações de hidrogênio, né? E aí começa a excluir a água, é como se fosse um grupinho, né? Tipo, eu me junto com os meus semelhantes de uma maneira muito forte que eu isolo os outros, né? Façam que um outro grupo se junte, né? Percebe que digamos, uma interação indireta, né? Quando existe hidrofóbico. Eu agora vou mostrar o exemplo aqui seguinte, que isso depois nós vamos, né, abordar aí, importante na bioquímica, que essa aí vai dar as formações de micelas, enfim, parecidas com a membrana plasmática. Então, temos aqui a água, né? Aqui a água começa... molécula d'água, daqui a um pouco ela começa a se ligar com as amigas dela aqui, fortemente. Isso aqui solta e pega de novo, solta porque, né, tem três polos aqui que podem interagir, então solta um, pega, começa a se ligar, começa a vir e rodear, né? Pô, aqui tá errado, pessoal. Isso aqui não é dois aqui. Aqui parece água oxigenada, mas não é. Eu copiei, não me dei conta que copiei errado. Ao redor e as moléculas de água começam a ficar ao redor do grupo de água que são as moléculas de água que são polares começam a rodear os grupos apolares aqui, né? Aqui dá para ver que tem um ácido carboxílico aqui, né? De longa cadeia. Essa parte toda aqui é a parte que tem hidrocarboneto, é uma parte apolar, e essa cabeça aqui é um grupo polar que tem cargas, mas enfim, é bem menos, então elas começam a rodear, segregar, né, a empurrar elas, né, de uma maneira que começa junto com uma, com duas, a água começa a forçar a se juntarem, né, para formar uma micela, para formar uma camada, e assim a célula vai se organizando, né. Esse é o embrião de vários processos, né, que nosso corpo, né, dentro do nosso corpo, com biomoléculas que não são dissolvidas, que são polares, que não são apolares. Essas palavras micelas e coisas que eu estou falando aqui, não se preocupem, né? Não se preocupem porque com o tempo a gente vai ver elas. Desculpa. A gente vai ver elas no longo do curso, né? E sempre atento ao que está na apostila, né? Eu não vou cobrar muita coisa além do que está ali. Então, se lá na apostila não falou micela, eu não vou entrar na série da micela, mas eu não vou deixar de falar para vocês o que é micela, tá? Então, vamos bem ter em mente que as videoaulas que eu dou aqui, as coisas são complementares
apostila, tá, pessoal? E dar esse embasamento para contextualizar, para dar imersão naquele conteúdo, tá? Tá, pessoal? Vamos lá, então, encerramos aqui, né? E até a próxima.